Desafiada pelo milionário, ela surpreende ao revelar ser uma advogada de sucesso na pequena cidade de São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais. O sol brilhava intensamente sobre as casas simples e acolhedoras. Clara, uma mulher de 28 anos, olhava para o céu, sentindo que aquele dia seria decisivo. Filha de um mecânico e de uma dona de casa, sempre soube que precisava lutar para mudar sua realidade. Com garra e determinação, conquistou uma bolsa na Faculdade de Direito, se formando advogada e levando consigo as memórias de uma infância humilde, cheia de amor e união familiar. Mas tudo mudaria quando Bruno, o milionário arrogante de São Paulo, chegasse à cidade. Ele tinha planos grandiosos de expansão, mas os olhos dos moradores refletiam preocupação. Naquela manhã de outono, a praça central estava cheia, respirando tensão. Bruno subiu à pequena tribuna, desafiando os habitantes. Mostrem que são capazes de apresentar soluções para os problemas que criei. O coração de Clara acelerou. Ela sabia que a essência da sua cidade estava em jogo e não poderia se calar. Com a voz firme, levanta-se e começa a argumentar. Mas Bruno apenas a olha com desdém. E quem é você, uma simples moça de uma família humilde, para me desafiar? A plateia sussurra, sentindo a injustiça. Clara, embora ferida pelas palavras, não se deixou abalar. Ela era mais do que sua origem. Era a voz de um povo. A disputa se intensificou e, para piorar, Bruno decidiu processar a cidade. O tribunal se transformou em um campo de batalha, onde Clara se apresentou como representante da comunidade. Mas na hora da apresentação das provas, tudo deu errado. Uma falha técnica a deixou em uma situação vulnerável. O desespero bateu forte em seu peito ao perceber o olhar apressado dos moradores. Eles esperavam dela, e a pressão era imensa. Antes que a derrota a consumisse, Clara teve uma ideia iluminadora. Reuniu os moradores na praça novamente, desta vez em um coração pulsante de esperança. Precisamos nos unir, disse ela, seus olhos brilhando com fervor. Com cada palavra, Clara revelou sua história repleta de desafios e superações. A confiança dela foi contagiante, um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Entre os rostos que a cercavam, ela viu lágrimas se formarem e sorrisos se acenderem, criando uma conexão genuína. O murmúrio de apoio se espalhou, reverberando nas paredes antigas da praça. Neste momento, Bruno se sentiu pequeno. Ele não apenas enfrentava uma advogada, mas a força de uma comunidade unida. O clima mudará. Agora, era ele quem estava sendo questionado. Poderia realmente ser apenas um personagem do poder? As palavras de Clara ecoaram, desenhando um novo panorama no ar sob a luz dourada da tarde. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão era palpável. Clara, com sua determinação renovada, propôs um debate aberto. Bruno, ela desafiou com firmeza, vamos falar sobre o futuro dessa cidade. O que você realmente quer para nós? Olhando para ele, o silêncio pairava. O que ele decidiria? A batalha estava longe de acabar, e o destino da cidade estava nas mãos de Clara agora. Ela havia se tornado não apenas uma advogada, mas a esperança encarnada de uma comunidade que lutava por dignidade. O que viria a seguir seria um divisor de águas, e todos esperavam, ansiosos, pela resposta de Bruno. Bruno por um instante hesitou. Os olhos dele, antes tão frios e desdenhosos, agora brilhavam com uma mistura de desafio e curiosidade. Ele respirou fundo, buscando as palavras para responder àquela mulher que ousava confrontá-lo. Os moradores prendiam a respiração, os corações acelerados, como se as batidas ecoassem no silêncio ensurdecedor da praça. Eu quero seus votos, sua obediência. Ele respondeu com um sorriso maroto. E claro, garantir que minha empresa possa avançar sem obstáculos. Não estou aqui para fazer amigos. Sua postura estava arrogante, mas dentro dele, uma faísca de insegurança começava a aparecer. Ele sentia a pressão de ser desafiado na própria arena. Clara não se deixou intimidar. Com uma firmeza renovada, ela falou alto e claro: nós não somos seus aliados, Bruno. O que você vê como obediência, nós vemos como exploração. Esta cidade tem seu próprio valor, e estamos dispostos a defender isso. O apoio surgiu em forma de aplausos e gritos de incentivo, reforçando que aquela luta não era só dela, mas de todos. A faísca de Bruno começou a se transformar em chamas.
Ele godificou os braços, desfrutando do controle que sempre teve em suas negociações de negócios, mas não esperava que a determinação de Clara fosse tão poderosa. Os olhares da população estavam sobre ele, já não havia como voltar atrás. Havia algo sobre Clara que fazia as pessoas acreditarem nela, e isso o incomodava. Se você acha que pode levar essa disputa para os tribunais, tem uma surpresinha para você, ele anunciou, convencido de suas manobras financeiras. Um murmúrio começou na multidão, ansioso, inquieto. Clara ainda não sabia a que ele se referia, mas naquele momento, a necessidade de vencer tornou-se ainda mais clara para ela. Antes de trazer a nossa cidade aos seus pés, saiba que conhecemos cada canto dela. Essa é a nossa casa, e não vamos deixar você destruir nossos laços. Seu coração batia forte. Era uma batalha a ser travada não só na justiça, mas no sentimento e na resistência coletiva de trabalhadores que queriam mais do que dinheiro. Sonhavam com dignidade. As palavras de Clara carregavam um peso emocionante. Pouco a pouco, outros moradores começaram a se manifestar, revelando suas próprias histórias de resistência e luta. Crianças que sonhavam em ter um futuro melhor, idosos que viram a cidade crescer com amor e suor. Estamos aqui por nossas vidas, por nossos filhos, gritou Dona Maria, uma das mais velhas da comunidade, levantando a bengala em um gesto de força. Suas palavras reverberavam e Clara sussurrou um agradecimento silencioso. A união mostrava-se uma força poderosa. Bruno, percebendo a mudança de ânimo, começou a perder sua confiança. Aquela multidão não era apenas um bando de pessoas, eles eram a alma da cidade. Ele sabia que precisava recalcular os passos. Se vocês acham que podem me enfrentar, fiquem à vontade. Mas lembrem-se, o jogo só está começando. Ele se virou e saiu, um sorriso traiçoeiro em seus lábios, ocultando um pânico que começava a formar um nó em seu estômago. Clara, embora vitoriosa em ter vencido aquela batalha verbal, sabia que a guerra estava longe de acabar. A pressão estava se intensificando, e a sombra de Bruno ainda pairava sobre a cidade, ameaçando tudo que amava. Enquanto os habitantes se agrupavam ao redor dela, Clara buscava uma forma de seguir em frente. Olhando para os olhos esperançosos das pessoas, um novo plano começou a se formar em sua mente. O que ela não imaginava era que Bruno estava prestes a revelar um segredo que mudaria o curso de tudo, e ele não hesitaria em usá-lo para garantir sua vitória. O campo de batalha estava montado, e a verdadeira luta estava prestes a começar. O que mais Clara teria que enfrentar para proteger sua comunidade? Clara respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. As vozes da multidão ecoavam como um canto de esperança e coragem. Ela sabia que precisava agir, e rápido. Olhando ao redor, viu as expressões ansiosas dos cidadãos, refletindo a combinação de medo e determinação em seus olhos. Era hora de unir toda essa energia para um propósito maior. Com um gesto decidido, Clara subiu em uma plataforma improvisada, um pequeno banco de madeira que já havia visto melhores dias. A multidão se silenciou, e todos começaram a focar nela. A tensão no ar era palpável. Pessoal, precisamos de um plano. Suas palavras soaram como um grito de guerra. Essa não é apenas uma luta por um pedaço de terra ou um projeto de construção. É a luta por nossa identidade, por nossos laços, por tudo o que significa viver aqui juntos. As palmas e gritos começaram a ecoar novamente, mas Clara percebeu que a animação sozinha não bastaria. Bruno tinha um poder que não era apenas financeiro, era também uma máquina bem azeitada de estratégias e manipulação. Para cada ação dele, Clara sabia que precisava ser mais astuta. E embora ela tivesse uma ideia de seu próprio capital intelectual, o mistério em torno da surpresinha que ele mencionara ainda pairava sobre ela. Precisamos de informações. Vamos reunir todos os que conhecem essa cidade, todos que têm um pedacinho da nossa história para contar. Clara olhou em volta, como se sua busca por aliados estivesse apenas começando. O sussurro coletivo começou a se amplificar quando antigos moradores começaram a compartilhar lembranças, lugares e promessas que haviam sido feitas. Clara anotava mentalmente tudo, cada detalhe poderia ser crucial. Ao longo da semana seguinte, reuniões foram convocadas. Cada encontro era carregado de emoção e determinação. Clara se lembrou da sua velha amiga Sara, uma advogada de sucesso, e decidiu procurar por ela. As duas cresceram juntas, e mal podiam esperar para descartar as brincadeiras de criançadinha e unir forças para um bem maior. Clara chegou à casa de Sara, que a recebeu com um sorriso intrigado. O que aconteceu, Clara? Você está com um brilho diferente. Clara explicou a situação e as dificuldades que sua comunidade enfrentava.
Sarah, ouvindo atentamente, começou a fazer perguntas incisivas, sugerindo que cada civil tivesse um cúmplice. Havia um plano para transformar a luta em algo mais robusto. Por que não organizamos um abaixo-assinado? Se houver força o suficiente, podemos levar isso para os tribunais e expor Bruno do jeito que ele merece. A ideia começou a ganhar forma, e Clara sentiu uma onda de esperança a envolver. Juntas, elas criaram um documento que não apenas detalhava as injustiças, mas também contava as histórias de cada membro da comunidade. Era a personalidade deles em palavras, pura essência da cidade. Mas enquanto Clara se centrava nessa nova abordagem, a sombra de Bruno não desaparecia. Ele, com seu sorriso traiçoeiro, já observava os passos dela, e no movimento astuto, começou a plantar dúvidas na mente de alguns dos moradores. Clara não vai conseguir. Ela está apenas usando vocês, ele insinuava com uma tranquilidade assustadora. As sementes do medo estavam sendo semeadas, e cada dia que passava, Clara notava menos confiança em seus aliados. A luta não era apenas contra a riqueza e a ambição de Bruno, mas contra as dúvidas que ele conseguia incutir nas pessoas que amava. Era um jogo muito mais complicado do que havia imaginado. Clara sabia que precisava ganhar esse jogo em múltiplos níveis e, com o coração acelerado, decidiu ir a um encontro onde Bruno estaria, com o último recurso em mente. O que ela ainda não sabia era que a revelação de seu passado poderia ser a chave, mas também a maior fraqueza que ele usaria contra ela. O ambiente estava eletricamente carregado quando começou a se aproximar do salão onde o confronto finalmente aconteceria. Ela sentia a tensão no ar, como uma corda prestes a se romper, e enquanto Clara se preparava para falar, ela mal podia imaginar que a verdade que estava prestes a ser revelada mudaria não apenas seu destino, mas a história de toda a cidade. O que exatamente Bruno descobrira sobre ela? E qual seria o preço a se pagar por essa revelação? Clara respirou fundo enquanto adentrava o salão, cada passo pesando como se caminhando por um campo minado. Enquanto as discussões se intensificavam ao redor, ela sentia o olhar de Bruno, implacável como um predador. Ele era a representação do que ela enfrentava, a frieza do dinheiro diante da força da comunidade. Os rostos conhecidos, antes cheios de solidariedade, estavam agora maculados por insegurança. Clara viu Sarah em uma das laterais, nervosa, mas cheia de determinação. Elas se encontraram brevemente com o olhar, e a advogada parecia dizer: "Você pode fazer isso." Aquela conexão breve acendeu uma faísca dentro dela, um lembrete do potencial que havia se escondido nas sombras do medo. No centro do salão, Bruno levantou-se, sua aura de confiança iluminando o espaço. "Eu só quero o melhor para a nossa cidade", anunciou sua voz suave, mas afiada como uma lâmina. Esse abaixo-assinado e essas reuniões de Clara são apenas uma distração para aquilo que realmente importa: progresso. E progresso não espera por ninguém. As palavras dele voaram como flechas, transpassando a esperança de muitos. Clara sabia que precisava agir rápido, e também que não poderia apenas se defender, precisava atacar suas revelações. Levantou-se com as mãos tremendo, mas determinada. "Bruno!" Sua voz ecoou, e a sala caiu em um silêncio tenso. "É exatamente isso que você não entende. Progresso deve incluir a comunidade e não esmagá-la." Havia uma mistura de murmúrios e olhares compartilhados enquanto ela continuava. "Você se apresenta como Salvador, mas na verdade, você é uma sombra que está se aproximando. A cidade não precisa de um deus em uma torre de marfim, ela precisa de todos nós juntos." Bruno sorriu, mas que sorriso! Era o tipo de sorriso que desmascarava intenções. "Ah, Clara, você realmente acha que pode mudar isso? Não há como lutar contra o que já está decidido. Você está sozinha", disse ele, os olhos cruéis fazendo uma dança macabra sobre a plateia. Clara sentiu o peso daquela afirmação. Sozinha? Aquela palavra ressoou dentro dela como um eco. Mas então percebeu, sozinha ela não estava, e nunca estaria. No fundo, sentiu-se quase como uma criança que reencontrava sua força. As memórias de todas as histórias coletadas nas reuniões vieram à tona, cada risada, cada lágrima, cada luta. Juntos, eles eram mais fortes do que qualquer milionário. Ela decidiu que era a hora de revelar sua selva interna. "Sozinha? De maneira nenhuma, Bruno!" gritou com um fervor renovado. "Eu sou uma advogada. Tenho uma equipe incrível, e nós estamos prontos para lutar. Estamos prontos para fazer frente à injustiça que você traz." O salão ficou em silêncio novamente. Aquela verdade ecoou pela sala como um trovão. Sarah sorriu, a reação da plateia começou a mudar. Clara viu olhares de surpresa, de esperança. "Juntos temos histórias, temos voz, e juntos, nós não permitiremos que você destrua o que este lugar representa."
Bruno, percebendo que a maré estava mudando, intensificou seu olhar. Ah, você realmente acha que isso fará diferença? Todos esses boatos, essa fachada de bravura, tudo isso pode desmoronar rapidamente. A ameaça pairava no ar, a tensão aumentava. O que poucos sabiam era que Clara tinha uma última cartada, um trunfo na manga que poderia revelar o verdadeiro lado de Bruno. Uma história que poderia ecoar mais forte que todas as insinuações dele. E enquanto a sala começava a murmurar, o coração dela acelerou. Ela sabia que o jogo não havia terminado, e que tudo poderia mudar num único instante. E assim, com um fio de esperança e uma determinação renovada, Clara preparava-se para revelar o segredo que poderia transformar a luta deles, mas a pergunta ainda pairava no ar. Até onde ela estaria disposta a ir para proteger sua comunidade? Clara respirou fundo mais uma vez, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. O salão estava cheio de rostos que observavam em expectativa silenciosa. A tensão era palpável. Ela sabia que cada segundo contava, cada palavra que saísse de sua boca poderia ser a diferença entre o silêncio da impotência e o grito da mudança. Eu sei do seu passado, Bruno, começou, a voz firme e clara, mas seu coração batia mais rápido a cada palavra. Você pode ter manchado sua reputação com dinheiro, mas todos aqui conhecem a história que você tenta esconder. O murmúrio aumentou enquanto as pessoas começavam a conectar pontos curiosos. Clara viu reconhecimentos, sussurros de compreensão, o poder daquela revelação se espalhando como uma chama acesa em palha seca. Ela sentiu que era agora ou nunca. Eu tenho nas mãos evidências que mostram quem você realmente é, continuou, olhando nos olhos de Bruno com a coragem de quem não tem mais nada a perder. Você pode ter o dinheiro, mas nós temos verdade e coração. E isso, acredite, vale muito mais. Os olhos de Bruno se estreitaram. A máscara de controle começava a se desfazer, revelando um homem que não tinha certeza sobre o que estava por vir. Você vai se arrepender disso, Clara, ele soltou, tentando recuperar o controle da situação. Posso comprar qualquer um aqui. Você está brincando com fogo. E você está brincando com a vida de pessoas que confiam em nós. Sua voz subiu, ecoando pelo salão. A vida não é apenas números e balanços financeiros. Existem famílias, vidas inteiras que você está disposto a sacrificar em nome do lucro. Nesse instante, algo mudou. Clara percebeu que o público começava a se posicionar, a se unir. O murmúrio agora era de apoio, palavras de força começavam a se entrelaçar, e Clara encontrou sua coragem refletida nos rostos daquela multidão. Enquanto Bruno tentava se manter firme, ela viu a oportunidade brilhar ainda mais. As pessoas falam do seu poder, mas ninguém se lembra do verdadeiro preço que pagamos, ela disse, o tom mais intenso. O que você considera progresso desmorona em cima das famílias que você destrói. Eu tenho um testemunho incrível que pode expor tudo isso. Uma pessoa disposta a falar a verdade. Os olhares se voltaram intrigados. Clara podia sentir em seu peito o pulsar da esperança. Um morador de rua, alguém que soube como isso tudo começou. E que se manteve em silêncio por medo de você. O silêncio do salão, agora denso como uma nuvem de tempestade, estava prestes a se romper. Bruno tentava manter a pose, mas a fissura em sua atitude começou a se alargar. A sala se agitou, uma mistura de murmúrios nervosos e olhares intrigados. A investida de Clara não era apenas um ataque às feições polidas de Bruno, mas sim um chamado à ação. Hoje é o dia em que a verdade vencerá. Você pode tentar silenciar minha voz, mas a mudança já começou. As palmas começaram a aparecer, primeiro tímidas, depois mais fortes, ecoando pela sala como um cântico de libertação. Clara, com a adrenalina à flor da pele, percebeu que havia desencadeado algo maior do que ela mesma havia sonhado. Mas, enquanto a energia se acumulava e os ânimos se inflamavam, ela notou Bruno recuar levemente. Seu olhar estava fixo em algo atrás dela, um toque de pânico obscurecendo seu semblante. Clara virou-se lentamente, o coração acelerando novamente, e foi então que sua respiração parou. O que ela viu a fez perceber que as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. A porta do salão se abriu com força, e uma figura familiar adentrou o espaço. Alguém que poderia não só mudar sua luta, mas também colocar em risco tudo que ela havia conquistado até aquele momento. Seria um aliado? Ou o início do colapso de tudo? A figura que cruzou a porta do salão fez o ar ao redor de Clara parecer denso e elétrico. Seus olhos se arregalaram, quase sem acreditar no que estava vendo. Era Renan, seu ex-marido, alguém que ela não via há anos. Ele se destacou na multidão como uma estrela em noite escura, vestindo um terno impecável que refletia seu status. Mas a expressão em seu rosto era um emaranhado de emoções que Clara não conseguia decifrar. O que ele está fazendo aqui?
Pensou Clara, enquanto o coração acelerava. O ambiente ao seu redor parecia se desvanecer, tudo girando em torno daquela presença inesperada. Bruno, claramente desconcertado, aproveitou a distração e começou a se recompor. Ele sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. Olha só quem resolveu aparecer. O grande advogado. Bruno se pôs a provocar, como se tivesse encontrado um novo argumento na luta. Clara se voltou lentamente, seu olhar fixo em Renan. Havia tanto sentimento não resolvido entre eles, amor, dor, saudade, e agora, naquele momento, tudo parecia voltar à tona. Renan avançou pela sala, os olhares se dividindo entre os dois. Clara sentiu um frio na barriga. O que ele sabia? Como ele se sentia por tudo o que aconteceu? E mais importante, como isso poderia afetar os seus planos? Clara, ele começou, a voz firme mas baixa. Você não deveria estar aqui sozinha. Eu só vim ver se você estava bem. O murmúrio no salão aumentou. Algumas pessoas se inclinavam, tentando captar cada fragmento de conversa. Clara precisava agir rápido. A intenção de Renan poderia ser pura, mas a presença dele era um lembrete do que ela havia perdido e do risco que corria. Eu não estou sozinha, Renan. Clara respondeu, não permitindo que a vulnerabilidade a dominasse. Estou aqui lutando pela verdade. Se você está do meu lado, agora é a hora de se posicionar. Ela virou-se para o público, que observava com olhos curiosos. Essa luta não é só minha, é uma luta de todos nós. Bruno observava com um sorriso cético, mas a tensão em sua postura indicava que a presença de Renan o preocupava. Ele poderia ser uma ponte ou um abismo. A multidão respirou em uníssono. Clara sentiu a energia crescente, um misto de apoio e ansiedade, e a necessidade de se focar. Renan hesitou antes de falar novamente. Eu sei que não tomei as melhores decisões no passado, mas você merece apoio agora. O que você começou aqui é importante. As palavras de Renan soaram estranhas para Clara. Ele sempre fora pragmático, distante. O que tinha mudado? E então, como se a atmosfera ao redor deles a chamasse, ela teve uma ideia. Todos aqui têm algo a dizer. Essa não é apenas a minha luta, é a luta de quem foi silenciado. Eu posso trazer à luz as verdades que ele tenta esconder, mas preciso da ajuda de todos. Não podemos nos calar, precisamos de coragem e união. Os corações da plateia começaram a bater em ritmos sincronizados, um clamor por justiça. Renan olhou diretamente nos olhos de Clara, e ela pode ver uma faísca de determinação ali, como se ele estivesse pronto para se juntar à batalha. Bruno, percebendo que os ventos mudavam, fiziu o semblante. Não importa o que você faça, Clara. Eu tenho aliados, e eles vão limpar essa bagunça. Seu tom ameaçador ecoou pelo salão, pesado como um presságio. Clara respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra. Era uma guerra aberta agora, mais do que uma simples reunião. E com a presença de Renan, tudo poderia mudar. Se você acha que pode ganhar, Bruno, subestime as pessoas e vou te surpreender mais uma vez, ela desafiou. A confiança jorrando de suas veias. Preparados para um desenrolar explosivo, o clima tornou-se um campo de batalha emocional e Clara percebeu que precisaria de ajuda, não apenas de Renan, mas de todos ao seu redor. O que estava em jogo era mais do que ela jamais imaginou, e agora a verdade precisava ser exposta. Enquanto ela se voltava, uma nova ideia surgiu em sua mente. Poderia Renan se tornar seu maior aliado ou talvez, um alvo vulnerável? Com o público agora do seu lado, tudo dependia dos próximos passos. Quem mais tem a coragem de se levantar e falar? Clara gritou, a voz firme, os olhos fervorosos. Os rostos que a rodeavam reacenderam a chama de esperança, e a luta pela verdade estava apenas começando. E enquanto Clara esperava a resposta, o eco de uma porta se fechando ao fundo fez seu coração saltar. Alguém mais entrava, e desta vez, tão inesperado quanto Renan. Quem seria? Um silêncio tenso invadiu o salão. Todos os olhares se voltaram para a porta, e Clara sentiu um frio na espinha. A pessoa que acabará de entrar não era apenas inesperada, ela era uma figura central nos negócios e nas intrigas que cercavam o mundo que ela tentava desafiar. Era Amanda, a nova sócia de Bruno, uma mulher conhecida por sua astúcia e fama de imbatível nos tribunais. Seu sorriso tinha um brilho afiado, quase perigoso. Clara nunca se sentirá intimidada por Amanda, mas agora havia algo diferente no ar. E o que estava em jogo tornará-se muito mais complexo. Oi, pessoal! Parece que perdi a melhor parte da festa. A voz de Amanda soou como um desafio, e seu olhar atravessou a sala, pousando em Bruno primeiro, antes de fixar-se em Clara. Você aqui? Não posso acreditar. Clara murmurou tentando manter a compostura. O calor subiu à sua cabeça.
Tudo que ela queria era que suas palavras ressoassem acima das provocações, que sua luta não fosse ofuscada por aquela presença. O que você está fazendo, Clara? Você sabe que está lidando com pessoas perigosas. O tom de Amanda mudou. Algo na escolha das palavras ressoou na mente de Clara como um alerta. Mas por que Amanda se importaria? Estou lutando por algo que importa a Amanda. Não tenho medo de quem você ou Bruno são, Clara respondeu, sentindo o apoio de quem a cercava. Uma corrente de energia passando entre eles. Amanda soltou uma risada curta. Você realmente acha que pode enfrentar o Bruno? Ele jogará sujo se precisar, e eu não vou deixar você estragar o nosso negócio. Renan deu um passo à frente, seu olhar fixo em Amanda. Seja cautelosa com o que diz, Amanda. Estamos aqui para trazer à tona verdades, não para recuar diante de ameaças. Sua postura era forte, e Clara viu por um instante, uma chama de lembranças do que um dia foi a união deles. Olhem a sinergia. Parece que vocês têm um pequeno time aqui, Amanda provocou, seus olhos brilhando. Mas Clarinha, não se esqueça que a verdade pode ser manipulada. Você realmente acha que vai conseguir isso sem um plano sólido? O ambiente estava tenso. Clara podia sentir a pressão aumentando, mas em vez de deixar que o medo a dominasse, decidiu usar isso a seu favor. Se há uma coisa que eu aprendi, é que a verdade não precisa de manipulação. Ela se sustenta por si própria. E eu vou trazê-la à tona com ou sem sua ajuda. Nesse momento, uma onda de apoio veio da plateia. Vozes começaram a se levantar, firmes e decididas. Vamos nos unir. Bruno olhou para a multidão, o nervosismo agora visível em sua expressão. A mesa onde ele costumava se sentir tão forte agora parecia pequena, repleta de olhares desafiadores. E por trás dele, Amanda se mostrava irrequieta, um sorriso forçado tentando esconder a inquietação. Clara respirou fundo, consciente de que este era um momento decisivo. Era a sua chance de não apenas reivindicar sua voz, mas também de abrir um novo capítulo para todos os que a rodeavam. Precisamos de coragem e união. Vamos expor tudo. O salão explodiu em aplausos e gritos de apoio. Clara olhou para Renan, percebendo que eles poderiam ser mais do que aliados. Poderiam ser uma força inquebrantável. Mas antes que pudesse absorver a energia daquele momento, algo no olhar de Amanda chamou sua atenção. Havia um toque de desespero, como se ela tivesse algo a perder. Você não sabe com quem está lidando, Clara, Amanda disse, avançando com um olhar que revelava mais do que uma ameaça. A verdade ainda pode ser uma faca de dois gumes. Você pode se machucar, e eu posso garantir que não será a única a se ferir. Com essas palavras pairando no ar, o corpo de Clara ficou quente com a adrenalina. O jogo havia mudado mais uma vez, e ela sentiu que mais do que nunca precisava descobrir a verdadeira intenção de Amanda e o que isso significava para a luta que tinha pela frente. Enquanto a batalha se desenrolava, uma nova imagem formou-se na mente de Clara. E se Amanda também tivesse um lado vulnerável, algo que poderia ser usado a seu favor? E qual seria o próximo passo? A resposta estava a um passo de distância, e Clara sabia que precisava agir. Era hora de decifrar os mistérios que envolviam aqueles dois e descobrir até onde estava disposta a ir por sua verdade. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto a tensão se arrastava pelo salão. O murmúrio das vozes ao redor parecia distante, misturando-se com o bate-coração acelerado em seu peito. A ameaça nas palavras de Amanda reverberava como um eco, uma sombra que se expandia entre todos os presentes. Ela olhou para Renan, e viu no olhar dele uma determinação inabalável. Aquela era a mesma força que ele sempre teve, uma capacidade de incendiar ânimos mesmo sob as situações mais adversas. A multidão aplaudia ainda, mas cada batida de suas palmas pesava como um lembrete do que estava em jogo. Clara precisava se mover, agir rapidamente, antes que o medo dela se tornasse uma realidade. Precisamos de uma estratégia, Clara declarou, cortando a atmosfera densa. Não podemos apenas reagir às ameaças. Precisamos plantar as sementes da verdade de forma inteligente. Seus olhos encontraram Bruno, que mantinha uma expressão enigmática, quase como se estivesse avaliando cada movimento dela. Amanda riu, mas o som soou descontrolado. Estratégia? Falo de pessoas que desconsideram estratégias quando lobos vêm. E eles estão se aproximando, Clara. Melhor você se preparar. Sua voz se arrastou por toda a sala como um veneno sutil. Os murmúrios aumentaram, mas Clara ergueu a cabeça. A verdade nunca fora algo fácil, e nesse momento ela sabia que a luta dela era mais do que um simples embate. Era sobre expor não apenas as mentiras ao redor deles, mas todas as sombras que Amanda e Bruno geraram. Um plano é tudo o que precisamos, ecoou Renan em um tom firme.
Clara, se Amanda acredita que tem algo a perder, vamos usar isso a nosso favor. O olhar de Clara brilhou. A ideia que emergiu em sua mente era ousada. E se conseguíssemos algo que revele a fraqueza dela? Alguma pista que mostre ao público que por trás do poder e da astúcia, existe uma vulnerabilidade? Os aplausos decaíram, mas as cabeças na multidão começaram a se mover em acordo, a empatia entre eles crescendo à medida que a luz da ideia de Clara começava a se acender. Cada vez mais perceptível, uma fissura aparecia no plano meticuloso de Amanda. E se por um momento a verdade não estivesse do lado delas? Temos que agir rápido e com discrição, ela disse. As redes sociais estão a nosso favor. Podemos usar isso para expor não só a Amanda, mas esse jogo sujo que Bruno tenta minar. Bruno estremeceu rapidamente, sua expressão se fechando. Clara percebeu que havia atingido o alvo. Se Bruno estava nervoso, isso significava que ele também tinha suas cartas na mesa, e essas cartas poderiam ser sua ruína. Amanda se aproximou mais, o olhar ardendo como carbonites. Você não sabe com quem está falando, Clara. O tempo pode ser um aliado, mas também um inimigo. E eu não me deixarei ser pega desprevenida. A sala ficou em silêncio. O peso de suas palavras era suculento, mas também mostrava fragilidade. Clara sentiu que talvez, apenas talvez, não estivesse lutando sozinha. Ela poderia influenciar, virar a maré a seu favor. E se Amanda tinha um ponto fraco, Clara estava determinada a encontrá-lo. A tensão era palpável, e enquanto todos aguardavam por mais ação, a ideia começava a tomar forma. Cada detalhe, cada estratégia se cristalizava em sua mente. Ela precisava da ajuda de Renan, e talvez de outros. Renan, vamos precisar de pessoas dentro, alguém que conheça os segredos por trás de Amanda. Clara falou, a determinação tomando conta de sua voz. Precisamos de informações que a façam tremer. O olhar de Renan se iluminou. Sim, podemos encontrar quem precisar. Se Amanda tem um único ponto vulnerável, precisamos explorá-lo até quebrá-las. Clara tomou um instante para observar-o assim esboçar de uma esperança renovada, mas um frio percorreu seu corpo ao lembrar que a batalha ainda estava longe de ser vencida. E enquanto Amanda olhava para ela com um sorriso sarcástico, Clara percebeu que o jogo de xadrez estava apenas começando. As peças estavam se movendo, mas o que cada uma delas guardava poderia mudar tudo. A noite ainda tinha muito a revelar, e em meio ao medo e coragem, Clara se perguntava: quem realmente sairia vencedora desse embate insano? Clara respirou fundo, tentando acalmar o tumulto dentro dela. O salão parecia estar em câmera lenta, cada rosto analisando cada movimento, cada palavra. Era como se o mundo tivesse se ajustado para assistir ao embate que se aproximava, e em meio a isso, um propósito ardente iluminava seus pensamentos. Precisamos de informação, disse Clara de novo, agora com mais convicção. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Se a verdade está escondida nas sombras, precisamos de alguém que ande por lá. Ela olhou em volta, percebendo que nem todos na sala eram inimigos. Vários eram amigos e aliados prontos para lutar. Renan assentiu, seu olhar fixo na direção de uma figura ao fundo. E se chamássemos Lívia? Ela conhece tudo sobre esse pessoal. Já ouviu falar de coisas com as quais eles têm se metido. Pode ser a nossa melhor chance. Clara imediatamente pensou em Lívia, a antiga colega de faculdade de Renan. Sempre tão intuitiva, ela tinha um dom especial para descobrir informações e sempre se enrolava nas intrigas desde que suas próprias ambições começaram a surgir. Sim, ela pode nos ajudar a encontrar o ponto fraco da Amanda. Temos que agir rápido, sua voz carregava o peso do momento. Mas, antes que pudessem se mover, Amanda interveio novamente com a voz cortante. Vocês acham que podem orquestrar um plano sem que eu veja? Inocentes, vocês subestimam minha capacidade. Essa palavra ecoou em Clara, fazendo seu coração disparar. Amanda tinha influência e contatos que podiam devastar qualquer estratégia que eles tentassem. Mas Clara não poderia se deixar intimidar. Era hora de mostrar que não eram apenas peças no tabuleiro da rival. Amanda, se você é tão inteligente, deve se perguntar o que estamos tramando, Clara falou, colocando-se em pé. Mas a verdade se revela no momento certo, e espero que você esteja pronta para encarar as consequências. A tensão se intensificou. Renan tocou seu braço suavemente, dando suporte. Clara poderia sentir a energia que se espalhava pela sala, as pessoas estavam com ela e agora não havia como voltar atrás. O murmúrio nas arquibancadas poderia ser um chamado, o rugido de uma multidão pronta para se juntar à luta. Vamos nos reunir em um lugar seguro, Renan sugeriu, quebrando o clima pesado. E vamos traçar os próximos passos. Se precisamos de informações, a verdade não pode ser uma sombra de medo.
Deve ser nossa luz. Clara respirou fundo novamente. Uma onda de esperança havia surgido. O que antes parecia um labirinto escuro começava a esclarecer-se gradativamente. Enquanto se moviam em direção à saída, Clara viu Bruno encostado em uma parede em um canto. Seu olhar não era mais o de um jogador arrogante. Era um olhar preocupado. Ela hesitou, mas o impulso tomou conta dela. Bruno, o que você sabe sobre os esquemas de Amanda? Ele hesitou antes de responder. Tem coisas que nem eu sei, mas há segredos, sim. E nem todos da equipe estão iguais a você. Alguns deles têm motivos próprios. Clara percebeu que havia mais ali do que esperava. Bruno estava, de alguma forma, fisgado e refletindo um desejo de que a verdade prevalecesse. Você pode nos ajudar? O que Clara não sabia era que essa pergunta poderia mudar os cursos de todos. Naquele momento, o movimento de pessoas se deu ao fundo. Clara voltou-se para ver um grupo se aproximando. Eram pessoas que não esperava encontrar ali, amigos do passado, alguns deles com informações valiosas. A noite estava longe de terminar, e Clara, percebendo que a luta estava se intensificando, sentiu um frio na barriga. O jogo não seria apenas de poder, mas de alianças frágeis e corações expostos. E ao olhar para Renan, seus olhos transmitiram uma força renovada. Vamos expor a verdade, não importa o que aconteça. Ao se preparar para o que viria, Clara sabia que a batalha estava apenas começando. Mas um novo medo começava a crescer. E se a verdade fosse mais devastadora do que a mentira? Clara sentiu a tensão no ar enquanto se preparava para o que viria. Os rostos ao seu redor se misturavam em uma tapeçaria de apoio e ansiedade, como um reflexo da própria jornada que havia trilhado. A luta não era só dela, era de cada um que sonhava com um futuro melhor para São Joaquim de Bicas. E agora, com aliados inesperados ao seu lado, essa luta ganhava contornos ainda mais ousados. Enquanto se dirigiam para um local seguro, Clara trocou olhares significativos com Renan, que parecia mais determinado do que nunca. Precisamos unir as forças, ela disse, a voz firme. A verdade precisa ser exposta de uma vez por todas. Se Amanda tem segredos, vamos descobri-los. O grupo se reuniu numa pequena sala, longe dos olhares de Bruno e Amanda. Cada presente era uma peça vital desse quebra-cabeça. Lívia, a parceira de Renan, trouxe novas informações à mesa. Eu ouvi sussurros sobre um negócio obscuro que envolve os investimentos de Amanda. Se olharmos por onde não estamos vendo, poderemos encontrar algo que a derrube. A ideia soou promissora, e a esperança foi pulsando entre eles. Clara sorriu, um brilho de luz dançando em seu olhar. Esse pode ser nosso maior trunfo. Se encontrarmos provas concretas, poderemos mobilizar toda a comunidade e expor Amanda e Bruno. A energia na sala se intensificou à medida que cada um compartilhava suas habilidades e conhecimentos, cada palavra mais forte que a anterior, cada ideia mais impactante que a anterior. A visão de uma cidade unida tomou força e Clara, como a porta-voz daquela esperança, sentiu que sua determinação se solidificava. Mas como toda narrativa tensa, um novo desafio logo se apresentou. A porta se abriu e uma sombra surgiu. Era Bruno. Ele olhou para Clara, uma mistura de desafio e cansaço em seu olhar. Clara respirou fundo, consciente de que o equilíbrio era volátil. Acho que você tem algo a nos contar, ela disse, desafiando o. Ele hesitou, mas a pressão em seu peito parecia maior do que o orgulho. Clara, posso não ser o herói dessa história, mas há algo que você deve saber. Amanda não é quem você pensa que é. As palavras saíram dele como um sussurro, mas o impacto foi como uma explosão. Clara, surpresa, se aproximou. O que você quer dizer com isso? Bruno finalmente se desarmou. Ela não é apenas uma advogada brilhante, ela tem uma conexão antiga com o passado da cidade e com negócios escusos. Muitos de nós, até eu, fomos manipulados por ela. Ele continuou, sua voz tremendo. Ela sempre foi mais do que uma simples advogada. Entre o que ela fez e o que pretende fazer, existem segredos que podem ferir mais do que você imagina. Se você não agir rápido, não só você, como todos da sua cidade, podem perder. O silêncio se instalou na sala. Clara olhou para os rostos de seus amigos, percebendo que o desafio havia aumentado. Mas a luta já não era apenas contra o poder de Bruno e Amanda. Agora era sobre descortinar traições do passado que poderiam comprometer o futuro de todos. Então, com a força que a caracterizava, Clara propôs um novo plano. Precisamos reunir todas as informações possíveis. Se Amanda e Bruno têm segredos, vamos exibi-los. Eles se acham imbatíveis, mas nós temos a verdade ao nosso lado. Os murmúrios de concordância tomaram conta do grupo. Com cada nova peça do quebra-cabeça que se conectava, Clara sentiu uma onda de coragem a envolver todos.
Era hora de se posicionar, não só para proteger a cidade, mas para reivindicar todos os direitos que pertenciam àqueles que ali viviam. Nas semanas seguintes, Clara e seu time se entregaram de corpo e alma na busca por informações. Se reuniram com moradores antigos, desenterraram histórias esquecidas e revelaram verdades obscuras que, apesar de dolorosas, eram essenciais para a luta. Finalmente chegou o dia do julgamento. A atmosfera estava eletricamente carregada, o salão lotado de curiosos e apoiadores. Clara, firme no centro da sala, observou a entrada de Bruno e Amanda, que exalavam confiança, mas Clara pôde perceber uma fissura na postura deles. O que ela e seu time haviam descoberto era mais poderoso do que qualquer argumento. À medida que as provas começavam a ser apresentadas, o ambiente tornou-se um campo de batalha. Clara expôs as verdades que tanto procuraram e, passo a passo, viu a narrativa mudar. Os olhares incrédulos na plateia refletiram o que ela sentia. A esperança renascia. Vocês podem tentar silenciar nossa voz, ela declarou, a voz forte e clara, mas a verdade não pode ser abafada. Ela é como um rio que transborda, mesmo quando tentam represá-la. Os aplausos ecoaram, e a força da comunidade parecia palpável na sala. E na hora da decisão, o tribunal declarou: São Joaquim de Bicas pertence aos seus habitantes, não ao poder do dinheiro. Um clamor se fez ouvir, um viva. Ressoou por todo o salão. Clara sentiu emoção nos olhos, lágrimas escorriam pelo rosto. A transformação foi visível. Bruno e Amanda, que outrora impunham medo, agora eram apenas sombras de um poder ilusório. E Clara sabia que aquele era não apenas o seu triunfo, mas de todos os que acreditaram na mudança. Finalmente, em meio aos abraços e celebrações, Clara olhou para Renan. Hoje não é apenas uma vitória, disse ela, é um novo começo. Devemos sempre lutar por nossas verdades e por aqueles que amamos. E assim, sob o céu iluminado de uma nova era para São Joaquim de Bicas, Clara sentiu seu coração cheio, suas esperanças renovadas, e um futuro que agora brilhava intensamente, onde cada um teria lugar e voz. Agora, se vocês chegaram até aqui, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar apoio. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final que toca no coração. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Apoie o canal, este é o momento de mostrar que você está conosco. Não espere nem mais um segundo.